Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e o papo agora é com você que gosta aí das premiações do cinema, principalmente de Oscar, porque eu vou falar sobre o filme O Conde, que estreou no último final de semana na Netflix, e é aí um forte candidato a ser um indicado pelo Chile para a categoria de melhor filme internacional no Oscar 2024. Detalhe, é um filme de terror, de vampiros e tá sendo cotado aí. Mas será que é tão terror assim? Bora descobrir. O Conde ganhou notoriedade aí na última semana, porque além da sua estreia na Netflix, ele também venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. E esse é o motivo aí que o tornou como candidato a aparecer aí nas listas do Oscar 2024. Na história, o Pinochet, ao ser acusado de tantos crimes e de se sentir um pouco abandonado pelo povo chileno, resolve forjar a sua própria morte. Então, pela história, é como se Pinochet não tivesse morrido, simplesmente ele tá vivendo num sítio, digamos assim, no interiorzão lá do Chile, então decide parar de tomar sangue. Para isso, seus filhos o vão visitar para começar a pensar nessa herança, em tudo que ele deixou, para ver quem é que sai com a fatia melhor aí da herança do vampirão. O começo do filme é a parte que eu mais gosto, é a parte que eles dão uma origem para o Pinochet, que na verdade era Pinoche, já que ele nasceu na França, e como ele resolve chegar no Chile. Ele que passou por várias revoluções ao longo da história, queria um país para governar, um país onde ele pudesse ser soberano, um país que ele pudesse reinar realmente, que é tudo que o Pinochet buscou durante a carreira. Então ele chega no Chile na época do exército e vê nesse exército uma forma de subir ao poder. Porém, é basicamente só até aí que o filme acompanha a história dele. Depois a gente já tem um salto para depois do regime, para quando o Pinochet morre, pelo menos na história real, e mostra ele nesse pós-vida, digamos assim, quando ele não quer mais saber de nada e os filhos querem um pedaço da sua herança. Nisso, a Igreja Católica também entra na história e manda uma freira, que além de exorcista ou caçadora de vampiros, ou alguma coisa assim, é muito boa com números e vai com essa desculpa de ser uma contadora, de conseguir somar tudo que o Pinochet tem para que os filhos possam dividir após a sua morte. E a partir disso, dessa investigação dela, dessa revisão dos documentos do Pinochet, é que a gente vai vendo algumas das contradições que fizeram parte dessa ditadura, digamos assim. Já que na voz do Pinochet e da narradora do filme, que é uma narradora misteriosa, uma voz de mulher falando em inglês narrando o filme, é que a gente percebe o quanto ele entende que o povo do Chile é um povo ingrato, que ele foi muito bom para o país e que as pessoas não dão o devido valor e começam a acusar ele de crimes inimagináveis. Inclusive ao chamá-lo de ladrão, as partes de corrupção é onde o filme mais toca e há um ultraje para ele. Afinal, pode me chamar de assassino, mas de ladrão não, porque eu fiz tudo pelo Chile. E o foco do filme é basicamente esse. Ele foca nessa contradição que ele tenta dizer que o Chile cresceu muito, tem taxas, e aqui um número real, tem taxas de crescimento anual de 7% do Chile. Só que ao mesmo tempo, 40% da sua população vivia abaixo da linha da pobreza. Então é como se ele esquecesse disso e o povo, ao reclamar disso, fosse ingrato, e é por isso que ele não quer mais estar nessa vida. É durante as entrevistas da freira, que vai até o sítio onde ele está, tanto com Pinochet quanto com os filhos, que ela vai meio que jogando na cara deles todas essas realidades. Mas tu não sabia que o teu pai matava milhares de pessoas? Não foi responsável também pela morte? É normal ele enriquecer dessa forma? Comprar empresas muito baratas, vender muito caro, ou vender empresas muito caras para fora e depois fazer o país comprar empresas quebradas por valores muito altos e a partir disso enriquecer? Então, esse tipo de contradição que o filme vai trazendo no seu texto cada vez que a freira vai entrevistar algum membro daquela família para ir atrás dessa história toda. Só que assim, por mais que o filme seja bem claro em tudo que ele fala, em tudo que ele diz, algumas nuances do roteiro e algumas partes desse sarcasmo um pouco mais ácido que o filme traz
necessita que o espectador tenha uma boa noção de história, uma boa noção de geopolítica para entender essas relações que o filme está querendo criticar. Então isso para mim já começa a ser um problema, já que tu precisa de um conhecimento prévio para poder aproveitar aquilo que a obra está te trazendo. Inclusive, uma das grandes relações que o filme traz é quem é essa narradora misteriosa que aparece durante o filme inteiro, mas que se tu não entender um pouco da relação dessa personagem com o próprio Pinochet ou com o estilo de governo, pode não fazer muito sentido. E aí, se a gente mistura essa questão de tu precisar desse conhecimento prévio com a própria estética do filme e a forma como ele conta a sua história, pode se tornar um pouco difícil e não tão atrativo, pelo menos para o grande público. Já que a narrativa do filme se baseia em grandes diálogos, os diálogos são longos e uma estética em preto e branco que pode tornar ele um pouco cansativo. Eu confesso que eu não senti muito isso, mas se realmente tu não tiver uma relação prévia, com certeza tu vai sentir. Eu, antes de assistir o filme, eu fui ler um pouco da história do Augusto Pinochet, de como foi o regime dele, e isso foi bem importante para entender algumas das sacadas do filme. Além disso, nós estamos falando de um filme de vampiro, só que todo o filme é baseado nesses grandes diálogos, como eu disse, e um trabalho muito sutil dos atores. Não tem grandes extravagâncias para atrair o interesse do público, a não ser em alguns momentos em que ele realmente foca nessa parte do vampiro, que é quando o vampiro vai até a cidade para beber sangue, ou no começo da história, como eu disse, que está contando a história de como o Pinochet chega lá, que pega um pouco mais dessa parte do vampirismo, ou na conclusão em si do filme, onde a gente tem pelo menos os grandes confrontos dentro dessa família. Então, sem esses elementos que possam ajudar a atrair o público, ele realmente pode se tornar um filme cansativo e até um pouco difícil da gente ter aquela empatia com esses personagens. Afinal, nós estamos falando do Augusto Pinochet, né? Tu não vai sair sendo empático por ele desde o começo do filme. Mesmo a personagem da freira, que vem para ser essa caçadora de vampiros, acaba tendo essa parte mais vampiresca só pro final. Toda a parte do meio, como eu disse, não tem esse tom, e esse tom de aventura e até um pouco mais de terror poderia fazer muito bem ao filme, principalmente ao seu segundo ato. Quem sabe um toque a mais aí de Bram Stoker ou até mesmo Jenny Rice com entrevista com o vampiro, que afinal é uma entrevista, né? Mas tu tinha um pouco de contando essa história, tu tinha essa questão vampiresca muito presente nas relações entre os três personagens lá. Aqui tu não tem isso e eu acho que faz muita falta pro filme funcionar. Claro que se tu tiver uma predisposição, vai lá dar uma lida, bota num Google ali, no Augusto Pinochet, entende um pouquinho da história, das relações ali, tu vai pegar algumas sacadas que vão ser bem legais. Inclusive, vou deixar uma aqui pro final, que é a relação à personagem da freira, que o filme faz uma crítica bem bacana à Igreja Católica e que eu acabei gostando mais dela, por mais que ela seja bem sutil e rápida, do que as outras ao Pinochet. Com isso, pode ser que tu acabe gostando mais do filme e se divirta com esse lançamento aí da Netflix. Se já assistiu o Conde, vem aqui comentar comigo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.